Boa noite a todas e todos. Iniciaremos agora o nosso webinário Planos de Educação, Transição Municipal e Pandemia, Desafios e Recomendações. Esse webinário, ele ocorre no âmbito da iniciativa De Olho nos Planos, coordenada pela Ação Educativa, em parceria com a Oxfam Brasil e com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Os planos de educação, eles são documentos com força de lei que estabelecem metas para que municípios, estados e para que o país avance na garantia do direito à educação de todas e todos num período de 10 anos. Eles são também planos de território, né? E por isso, ou seja, eles atendem da educação infantil até o ensino superior. Por isso a importância de instâncias interfederativas trabalharem em parceria com os fóruns de educação no monitoramento de suas estratégias e também de suas metas. Os planos de educação são políticas de Estado, né? Isso é muito importante, porque eles visam romper com a descontinuidade das políticas públicas educacionais. Um grande desafio ainda para o nosso campo da educação. E por isso também a importância da gente alavancar essa agenda dos planos de educação agora na transição municipal. Os planos, eles não estão vinculados a nenhum governo, né? Eles são planos da sociedade brasileira, com duração de 10 anos. Então, são eles que orientam, né, a gestão educacional e também o controle social. O Plano Nacional de Educação, aí vale dizer, o PNE, de 2014 e 2024, ele foi construído por meio de um amplo processo participativo, né, de participação social. Nesse ano de 2020, o nosso PNE, ele completou 6 anos de vigência. E um estudo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação evidenciou que se a gente continuar nesse ritmo, cerca de 85% dos dispositivos do PNE não serão cumpridos até o final de sua vigência. Tudo isso tem a ver com um cenário político de gigantescos retrocessos que envolvem alguns aspectos, e eu vou citar aqui os que eu entendo que são os principais. Primeiro, o esvaziamento completo do PNE e o desmonte institucional das políticas e órgãos educacionais, sobretudo daqueles que tratam do enfrentamento das desigualdades. Há também um sufocamento do financiamento educacional por meio da Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos na área por 20 anos, a PEC 188 do Pacto Federativo, que propõe a fusão dos pisos da saúde e da educação. Há uma urgência, né, em debater a LDO 2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também as recentes tentativas de drenar recursos públicos do novo Fundeb, aprovado como Emenda Constitucional 108, para instituições privadas, como a gente pôde perceber na minuta de relatório apresentado pelo deputado Felipe Rigoni, com base no PL 4519, da deputada professora Dorinha. Há também outro aspecto importante da gente trazer para essa nossa roda de debate, são os ataques diversos aos processos participativos e de controle social, como, por exemplo, a intervenção do governo no Fórum Nacional de Educação, na CONAI, Conferência Nacional de Educação, e na criação de conselhos, com o decreto de 2019, que extinguiu e limitou a criação de órgãos colegiados no governo federal. E, por último, eu gostaria de ressaltar a promoção de propostas e ações com forte carga ideológica ultraconservadora,
como as escolas militarizadas, a defesa das propostas do movimento Escola Sem Partido, a educação domiciliar, o ensino religioso confessional em escolas públicas e mudanças curriculares de viés autoritário. Bom, mas para falar mais detalhadamente sobre cada um desses pontos e também apontar perspectivas, né, de como a gente pode retomar essa discussão dos planos, né, então, os desafios, mas também as recomendações, eu vou convidar para compor a nossa mesa de debate de hoje a Gilvânia Nascimento, ela é integrante da Diretoria Nacional da UNCM, coordenadora da UNCM Bahia e professora da Universidade Estadual de Santa Cruz. Vou chamar também a Andressa Pelanda, que é coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Convido o professor Luiz Miguel, que é presidente da Undime, e o professor Romualdo Portela, que é presidente da ANPAE, a Associação Nacional de Políticas e Administração da Educação. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos, é uma mesa muito especial para nós, da iniciativa de Olho nos Planos, porque é o nosso comitê, acho que é importante dizer, né, são todas as instituições que fazem parte do nosso comitê de parceiros e de gestão da iniciativa. Então, eu quero dar as boas-vindas a todas e todos, quero dar também as boas-vindas às nossas intérpretes de Libra, Vânia Mantovani, Carol Fomin, e também a nossa jornalista que está na condução desse webinário, é a Nana Soares. Vamos começar, então, com uma primeira rodada inicial, 10 minutos de fala para cada uma das pessoas, e eu vou convidar, para começar e fazer essa abertura, a Gilvânia Nascimento. A palavra está contigo, Gilvânia. Olá, boa noite, Cláudia, boa noite a todos e todas que nos assistem nessa importante live, né, do Comitê de Olho nos Planos. Quero também fazer uma saudação ao professor Romualdo, ao professor Luiz Miguel, a Andressa Pelanda, que nos acompanha aqui, e a equipe aí do De Olho, né, Nana, Carol e Vânia, todos atuando para que a gente possa fazer um bom debate sobre os planos de educação. Pois Cláudia e todos aqui que nos acompanham, muito importante estarmos aqui nesse momento, numa roda de conversa, tratando, né, dos planos de educação, transição municipal e pandemia. Eu queria começar primeiro discutindo do inusitado do tema. É muito importante que nós estejamos discutindo planos de educação no momento em que eles estão sendo desconsiderados, descumpridos, desrespeitados e também invisibilizados de uma maneira geral. Não apenas a gente pensando no Plano Nacional de Educação, mas também, de certa forma, pensando nos planos estaduais e nos planos municipais de educação. É importante dar visibilidade a essa discussão dos planos de educação, porque, na realidade, você já trouxe para nós aquilo que é o fundamental desse processo, né? São planos de Estado, são leis aprovadas legitimamente e foram concebidos, né, com a referência e com a inspiração do movimento das conferências de educação, especialmente 2010 e 2014. Portanto, os planos, eles representam aquilo que a sociedade demandou como essencial para a garantia do direito à educação nos próximos 10 anos. Por outro lado, eu também queria destacar, enquanto representante da UNCM, né, e a UNCM representa os conselhos de educação, de que a gente também precisa defender o estatuto legal desses planos de educação. Então, são planos que se constituem como leis e precisam ser cumpridos. E a gente precisa dialogar muito sobre isso, inclusive com os novos gestores, né, que estão aí chegando, foram eleitos recentemente, e quando a gente se refere a gestores, não apenas aos novos prefeitos, mas também aos novos dirigentes, que bom que o professor Luiz Miguel está aqui, esses novos dirigentes e todas as suas equipes, inclusive, nós acompanhamos com muita preocupação, Cláudia, quando se trata dos planos. Durante esse processo eleitoral, nós víamos os candidatos
querendo apresentar os seus planos com relação à educação, sem nenhuma consonância com os planos de educação do seu município, do seu estado e também com o Plano Nacional de Educação. Somente essa questão já nos sinaliza algumas preocupações e de que realmente nós precisamos estar atentos a esse movimento de acompanhamento dos planos. Por outro lado, nós estamos vivendo um momento de pandemia. E essa pandemia, ela expôs mais as desigualdades educacionais. A pandemia veio mostrar como nós estamos, o descumprimento dos planos tornou mais difícil e tem tornado, inclusive, mais difícil a tomada de decisões sobre o que fazer nesse período. E nós temos outras pautas estruturantes que estão na ordem do dia, como o novo Fundeb, com o custo aluno-validade. É bom que a gente esteja o tempo inteiro reiterando o que isso significa, a agenda do Sistema Nacional de Educação, do SINAEB. Todas essas agendas convergem para aquelas grandes discussões que nós fizemos antes de 2014 e em 2014 para a aprovação do Plano Nacional de Educação. Portanto, nós precisamos pensar os planos na perspectiva do planejamento da educação brasileira para a garantia do direito à educação. Fora dos planos, que são de Estado, nós temos aí medidas isoladas a partir dos interesses de cada governo, e isso não atende exatamente às necessidades da sociedade. Por outro lado, os planos também definem suas metas, estratégias, qual é o projeto de país que nós acreditamos e qual é o papel desse projeto. Então, nós não estamos falando apenas de um conjunto de metas e estratégias, mas nós estamos falando de uma perspectiva da construção, da educação, do direito à educação, como condição essencial de cidadania. Então, nós temos essa tarefa conjunta, e quando eu digo nós, não apenas o de olho nos planos, mas a sociedade precisa estar atenta, precisa acompanhar esse processo, precisa, inclusive, tirar os planos da invisibilidade, e agora, nesse momento de transição, que é o que nós estamos tratando aqui, também fazer com que esse plano se torne visível e conhecido, inclusive, para os novos gestores. Nesse sentido, nós estamos aqui discutindo recomendações, aí dialogado com os conselhos municipais de educação e também com os fóruns de educação, que tem um papel fundamental nesse momento, com relação ao monitoramento e avaliação dos planos de educação, e nós precisamos fazer um diálogo com os novos gestores, discutindo o Plano Municipal de Educação, que existe no Plano Municipal de Educação, que deve ir realmente para o planejamento dessa nova gestão nos próximos 4 anos. Vejam que os planos municipais, a absoluta maioria deles são de 2015, um ano após a aprovação do Plano Nacional de Educação. E nós estamos em 2020, esse ano, inclusive, de 2020, foi um ano que a maioria das questões ficaram em suspenso por conta da pandemia, mas os planos já vinham sofrendo essa invisibilidade do processo de descobrimento. Eu acho que isso é uma preocupação e a sociedade precisa, já que o plano é da sociedade, legitimamente, é plano de Estado, nós precisamos discutir o contexto atual. Eu tenho visto algumas pessoas dizendo que, olha, o contexto não é favorável à implementação dos planos, mas nós temos feito outros debates e outras reflexões com os conselhos, é que se de um lado o contexto é muito complexo, muito desafiador, todos nós estamos acompanhando o que significa esse momento da pandemia, mas se nós não tivermos o planejamento das políticas públicas a partir dos planos, isso ficará muito mais difícil para os municípios. Então, nós precisamos pensar isso. Entretanto, a gente não pode descolar essas discussões que nós estamos fazendo agora, como Cláudia muito bem colocou no início, de todo o contexto que nós estamos vivendo, não apenas o contexto da pandemia, mas o contexto político, o contexto econômico, e que termina trazendo aí questões que realmente precarizam, fragilizam o direito à educação, questões que, de certa forma,
fragilizam o pacto federativo que nós temos e, portanto, geram maiores dificuldades para os municípios no sentido de cumprirem as suas responsabilidades constitucionais com o direito à educação. Portanto, é importante, nós que estamos aqui discutindo como de olho nos planos, né, e muito importante essa última live, a gente precisa, eu diria, cada município que nos assiste aqui tem o seu plano municipal de educação. Nós precisamos revisitar o plano municipal de educação, identificar nesse plano municipal de educação quais são as instâncias responsáveis pelo monitoramento e fazer uma mobilização com essas instâncias que são responsáveis para que se possa discutir uma agenda propositiva para os encaminhamentos necessários que se referem tanto à transição municipal quanto ao plano de educação. E não me refiro apenas aos processos de monitoramento e avaliação dos planos. Aqueles que estão lá estabelecidos dentro daqueles prazos legais que são próprios, de 2 ou de 3 anos. Mas nós precisamos, a partir do contexto que nós estamos vivendo, tanto nacional quanto local, identificar qual é realmente o grande desafio que nós precisamos enfrentar com relação ao cumprimento dos planos e não esquecer que esses planos de educação, eles só se materializam com previsão orçamentária, com recursos, e, portanto, quero encerrar esse nosso primeiro momento de interlocução chamando a atenção especificamente com relação à mão de todos nós, na agenda do financiamento da educação. Na agenda do custo aluno-qualidade. Ora, em algum momento nós vamos aqui ouvir a Andressa, já estou encerrando primeiro, e a gente sabe o quanto a campanha nacional pelo direito à educação, de maneira firme e muito qualificada nessas questões que envolvem o Fundeb, a aprovação do Fundeb e a regulamentação. Essa precisa ser uma toda de debate com os demais colegas nessa interlocução. Gilvânia, você está travada, está travando um pouco. Oi. Isso, agora melhorou. Oi, travou agora ou já estava travando? Ok. Estava travando. Eu espero que tenham ouvido, não é? Porque a internet não está. Agora melhorou. Tá, então, desculpa aí, eu não sei. A internet tá bom. Mas eu já encerrei, viu, Cláudia? Você já encerrou? Então, ótimo. Obrigada, Gilvânia. Encerrei. A Gilvânia traz vários pontos importantes, né? Lembrando que os municípios e os estados tiveram, após a aprovação do PNE, 1 ano para construir, revisar os seus planos por meio de processos participativos, né? E a importância agora, nessa transição municipal, de também serem estimulados processos participativos para avaliação e monitoramento do plano, inclusive para a retomada, né, da gestão educacional, a partir dos desafios que ainda precisam ser enfrentados, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso agora também. Bom, eu vou convidar agora, para fazer a fala inicial, a Andressa Pelanda. Oi, Andressa, a palavra então está contigo. Oi, Cláudia, bem? Boa noite a todo mundo que está aí assistindo também, todos que estão aqui na mesa. Vocês estão me ouvindo bem, certo? A Carol disse que sim, então vamos seguir. Obrigada, Carol.
Então, eu tô aqui falando enquanto campanha nacional pelo direito à educação, mas também representando outras organizações, porque a Mariana Santarelli, que é do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, estaria aqui conosco, mas ela não pôde, então eu também vou trazer uma agenda da alimentação escolar, que é uma agenda que a gente tem dividido, né, e feito incidências conjuntas. Eu já vou falar um pouco sobre isso. Mas, primeiro, falar um pouquinho sobre o nosso cenário mais geral da educação e que toca a educação municipal, né? Então, a gente, como todo mundo sabe, nesse ano a gente teve um cenário de, primeiro, no começo do ano, um fechamento das escolas e a corrida por construir políticas emergenciais de educação, né? Um cenário completamente inédito para o Brasil, que nunca viu nenhuma emergência de saúde pública, nenhuma emergência que pudesse trazer essa necessidade de fazer políticas emergenciais. Então, a gente teve todo um debate no começo do ano em relação a isso, sobre como ficaria, né, essa situação da educação remota, a questão do currículo, das disciplinas, como é que a gente ia manter o processo de conteúdo, né, de aprendizado nesse período, se a gente utilizaria plataformas digitais, que tipos de plataforma, com que insumos, né, poderíamos utilizar essas plataformas, e aí veio toda uma discussão muito forte em relação às desigualdades sociais, educacionais, regionais do nosso país, que bateram muito forte, aprofundaram-se essas desigualdades e também a exclusão escolar, né, junto com esse uso também de plataformas digitais, vieram preocupações em relação ao uso indiscriminado de dados, né, venda de dados, privatização da educação, e também vieram discussões muito profícuas sobre a necessidade de manter atividades de vínculo entre a escola, as comunidades escolares, as famílias, os estudantes, e a gente tem mostrado e visto cada vez mais como é importante o papel da escola, não só para a garantia do direito à educação, como para a garantia de outros direitos, e como da alimentação, da segurança alimentar, né, da proteção das crianças e dos adolescentes, enfim, uma série de outros direitos pelos quais passa o direito à educação como uma porta, né, como um lugar dos outros direitos. Nesse cenário também, esse ano a gente viu um debate muito forte, como a Giovânia também já falou, sobre financiamento da educação, né? A gente teve essa grande vitória aí do nosso Fundeb, que agora passa por um processo duro e complexo de regulamentação. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? E, ao mesmo tempo, a gente asfixiado de forma mais ampla em termos de orçamento público pela emenda 95 do teto de gastos, por um debate de necessidade de implantar agora no final do ano, né, de aprovar uma lei orçamentária que está truncado no Congresso e que não está prevendo recursos suficientes para as áreas sociais, e para a educação também não fica de fora, né, com a Coalizão Direitos Valem Mais, que a gente integra junto com a Ação Educativa, várias organizações que estão aqui também nessa live, a gente mostrou que para a educação, além do que já está previsto na lei orçamentária, a gente precisa de 36,8 bilhões de reais no orçamento para fazer frente a necessidades que são diretamente ligadas a todo o processo de desigualdade estrutural na educação do Brasil, mas que se aprofundam e que são ainda mais necessárias em um processo de necessidade de reabertura de escolas para a gente retomar as aulas presenciais com segurança, né? E aí isso vai exigir obras de infraestrutura, formação de professores, né? Então a gente acaba olhando para 2021 em um cenário ainda mais desafiador do que a gente já vem vivendo, porque a gente também vai ter que fazer esse processo de reabertura de escolas, e com a segurança, e qual segurança se a gente não tem uma política orçamentária que de fato possa responder a isso, e os municípios, né, numa nova gestão, como também já foi colocado aqui, estão no meio desse cenário. A gente da campanha fez vários documentos, né, e aqui para essa live específica sobre o Plano Municipal de Educação, sobre essa gestão municipal, a gente recomenda 2 documentos. Depois eu posso passar o link para a Nana, que está aqui também com a gente, poder colocar o link aqui embaixo. Um deles é o Guia 9 da campanha, que a gente fez sobre eleições municipais, em que a gente faz uma série de recomendações para essas novas gestões municipais em termos de educação. E aí a gente fala sobre
os processos de construção para essa reabertura, o financiamento adequado, especialmente a necessidade de cumprimento dos planos de educação, e também uma nota técnica que a gente lançou no começo do ano, que era uma nota técnica sobre que fazia um guia, né, de perguntas e de questões que precisavam ser olhados pelas gestões municipais para fazer políticas emergenciais com participação, gestão democrática e transparência, de forma a ser construída essa política de forma conjunta, né? Então, esses 2 documentos, depois eu coloco o link aqui embaixo, a gente também bota o link no chat para todo mundo poder acessar. São 2 documentos que podem ser muito úteis para os gestores municipais e também para os gestores estaduais, mas como a gente está aqui falando dos municipais, é muito importante, também para os conselhos de educação e para todas e todos que queiram fazer esse trabalho de participação, que queiram fazer parte da construção dessas políticas educacionais que precisam ser feitas em conjunto. O último ponto que eu vou falar um pouco sobre essa parte mais geral, né, de recomendações, é que, lembrando que a relatora da ONU para o Direito à Educação fez um relatório também, do qual a gente participou da construção, e esse relatório recomendou 2 principais ações das gestões na educação para a gente conseguir, de fato, enfrentar a pandemia. Isso vale para as gestões municipais. O primeiro é gestão democrática, ou seja, participação na construção das políticas. Ela olhou para uma série de países em relação às suas respostas à pandemia, e ela chegou à conclusão que aqueles países que mais tiveram participação na construção das políticas foram aqueles que melhor responderam, e, além disso, aqueles que melhor tiveram investimento público em educação pública. Então, esse cenário também de financiamento é muito importante, e aí também a importância de a Undime estar aqui, a UNCME está aqui, e a gente poder fazer um processo de incidência importante e conjunto aí na agenda do Fundeb de regulamentação, que vai determinar também rumos para o financiamento da educação. Né? E aí, por último, assim, de cenário mais geral, queria lembrar aqueles, nunca é pouco, né, lembrar, os princípios que são de qualquer gestão, não é só da gestão municipal, da gestão da educação, mas é um princípio básico, né, de todas as gestões, e aí isso vai ser muito importante que os gestores, ainda mais nesse cenário de crise, possam levar adiante esses princípios, que são 5 princípios da gestão pública, né? Então, o primeiro, o princípio da legalidade, e aí a gente falando de planos municipais de educação, está na agenda central, né? Então, os gestores precisam seguir o que está na legislação. Parece trivial, mas a gente vê a dificuldade da gente conseguir implementar a nossa legislação no Brasil, então isso é muito importante. O segundo princípio da impessoalidade, que é o princípio da finalidade pública, né? Então, o trato com a coisa pública. O terceiro princípio da moralidade administrativa, então, além de tratar com legalidade, pensar na res pública, né, na coisa pública, ele também tem que ter moralidade administrativa. O da publicidade, que é a transparência, a gente já falou bastante sobre isso até na nossa nota técnica de dados, e esse é um princípio que tem avançado muito, e agora com esse debate sobre o uso de dados, internet, a gente precisa ainda mais avançar nessa questão. E, por último, de eficiência, né, que combina vários elementos desses anteriores. Então, esse era o panorama mais geral, e aí, rapidinho, sobre as questões da alimentação escolar, a gente tem feito um trabalho muito forte, muito próximo, com o Fórum Brasileiro de Segurança, Soberania Alimentar e Nutricional, com o MST, com a ActionAid, com a CONTAG, MPA, Articulação Nacional de Agroecologia, a FIAM Brasil, a Aliança por uma Alimentação Adequada e Saudável, a ASA também, a ANA, e a gente tem feito incidência, né, no Congresso, especialmente nesse período de pandemia, sobre a autorização de distribuição de kits, de cestas básicas, né, e cartão alimentação, que foram questões que foram debates, né, e o que foi observado nesse período é que a gente tem visto na alimentação escolar uma distribuição irregular, insuficiente de cestas, limitados a alimentos básicos, pouco saudáveis, então não só em quantidade, mas também em qualidade, e concentração da compra em grandes redes de supermercado, também dando uma questão de desafio em relação à agricultura familiar e essas compras de alimentos orgânicos, né? No semiárido, teve o Fórum Brasileiro e a Articulação do Semiárido, a ASA, fizeram um levantamento que foi junto a 168 grupos, né, produtivos de agricultores familiares e pescadores artesanais, que são fornecedores do PNAE,
que estão presentes em 108 municípios da região do Nordeste do semiárido brasileiro, e o objetivo desse estudo era saber o que estava acontecendo com as compras da agricultura familiar, né, nos primeiros 7 meses de pandemia. O resultado foi que 44% das cooperativas e grupos informais foram ouvidos e que vendiam alimentos até 2019, e eles mostraram que foi significativa a perda de rendimentos, né? Eles tiveram interrupção de compras e 48% dos grupos disseram que houve desperdício de alimentos que seriam destinados ao PNAE. 80% tiveram planejamento de plantio e colheita comprometidos, justamente nesse momento que crescia a insegurança alimentar, né, nesse período. 80% dos municípios onde esses grupos atuam, nas chamadas públicas, aconteceram em 2020, mas as compras não chegaram a ser executadas, né? E aí chama atenção também que a grande maioria dos grupos consultados, 93%, mantém relações de mais de um ano com essas prefeituras e governos, além de que 70% participam de pelo menos um conselho, onde poderiam ter feitas mediações. Então, essa questão, né, da alimentação escolar foi um ponto muito importante, né, porque exige uma logística de distribuição, e é um dos lugares que a educação se torna também uma ponte para outros direitos, e essa é uma questão que é importante que as gestões olhem para isso também a partir do ano que vem, a partir de já, né, mas como são novas gestões, as novas para a partir do ano que vem também possam se debruçar sobre a questão da alimentação escolar, que é tão importante para garantir aí da segurança alimentar. A gente sabe que a gente está vivendo uma crise aí que também gera fome em muitas crianças, e criança com fome não consegue estudar e aprender. Então, era um pouco esse o panorama que eu queria dar só para início de conversa, e aí a gente pode seguir aí no debate. Obrigada. Obrigada, Andressa, também por trazer, né, os dados, né, da relatoria DESCA, sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar durante a pandemia, né, que focou principalmente em recomendações aos novos gestores municipais sobre como fazer uso do PNAE para garantir o direito humano à alimentação e à nutrição adequadas às crianças e adolescentes, e renda aos agricultores familiares no contexto de pandemia. Então, agradeço sua apresentação e já vou chamar para a próxima fala agora o professor Luiz Miguel, que é presidente da Undime. Bem-vindo, professor, a palavra está contigo. Boa noite, Cláudia. Quero agradecer muito o convite, né, para participar da iniciativa de Olho nos Planos, Transição Municipal, Pandemia, Planos de Educação, Desafios e Recomendações. Vejam bem, os desafios são imensos, né, as recomendações são possibilidades, e eu gostaria de, primeiro, cumprimentar os colegas que participam do debate, o professor Romualdo Portela, da AMPAI, a Andressa, da Campanha, e Giovana, da UNCME, entidades fundamentais nesse momento, neste ano, né, que conduziram conosco o processo de debate e discussão, né, da educação nacional. Eu quero trazer aqui, pontuando, né, algumas metas do Plano Nacional de Educação, e primeiro quero referendar tudo que foi dito com relação às questões de financiamento, aos desafios, a importância da regulamentação urgente do Fundeb, a importância da gente ter o custo aluno qualidade garantido e tantas outras questões. Mas eu quero olhar para questões já colocadas e que seguramente também serão colocadas pelo professor Romualdo. Eu quero resgatar algumas metas, e a partir dessas metas, então, nós nos deparamos com os desafios que temos, sobretudo neste momento de e pós-pandemia, né? Porque nós não sabemos quando teremos uma condição de retorno ideal, né? De pandemia, porque nós também sabemos que estamos já num estágio muito avançado, a gente sabe da emergência, da necessidade de retorno às aulas, a importância da garantia da vida, mas também da importância de pensarmos e estruturarmos e planejarmos essa volta. Veja bem, quando nós falamos, e agora eu quero falar de alguma forma, nesse diálogo, desse momento de transição que nós estamos,
terminando uma gestão, estamos no último mês de uma gestão, né, de 4 anos, e iniciando aí um processo de transição. Alguns que nos acompanham estão encerrando mandatos, né, e outros estão iniciando. Na perspectiva da meta 1 do Plano Nacional de Educação, que diz respeito à garantia aí das matrículas, né, de pelo menos 50% das crianças até 3 anos. Esse é um grande desafio, né? O maior desafio nosso hoje está na garantia de 50%. Nós estamos com essa política parada e paralisada já há alguns anos. Nós não temos uma política forte de abertura de novas vagas, sobretudo vagas públicas. O problema tem sido amenizado muitas vezes por meio de parcerias, né, com instituições. Nós temos um olhar de que é dever do Estado, né, o provimento, e nem sempre nós temos as ferramentas adequadas para garantir o processo de qualidade. Então, é importante que a gente tenha essa rede pública. Em alguns momentos se coloca até a questão de que está havendo aí um processo de diminuição da natalidade, que é preciso reorganizar. Então, que comecemos a reorganizar logo. Se tem escolas de ensino médio que estão esvaziando, que sejam readequadas, mas ainda assim, nós estamos muito longe da meta de 50%. Talvez seja com certeza, um desses 85% que foi apontado pela campanha como impossibilidade, né, de ser cumprido se não tiver um grande esforço. Primeiro, é importante deixar claro que para a Undime, o mais relevante não é repactuar a meta. O mais relevante para nós é trabalhar para saber como cumprir as metas. As metas foram planejadas, pensadas, discutidas, debatidas pela sociedade brasileira, e isso é uma lei, né? É muito importante que a gente tenha aí mecanismos que permitam o financiamento de construção de escolas, mas, sobretudo, do funcionamento dessas escolas, tá? Em que pese o novo Fundeb tem um olhar para a educação infantil, nós sabemos que esse olhar para a educação infantil, ele é um processo gradativo, vai demorar, e a gente não pode ficar esperando por isso, sem ter uma política forte de oferta de vagas, né, e, sobretudo, vagas públicas e instituições públicas. Bom, nós temos na meta 2 aí o desafio da garantia de oferta e conclusão, né, dos ciclos na idade certa. Isso é muito importante. Cada ano perdido na vida de um aluno implica no retardamento do seu processo de entrada no mercado de trabalho, de reorganização da sua vida, e, sobretudo, num aspecto mais relevante ainda, que é todo o seu aspecto emocional, de perda, de sensação de impotência. Então, nós precisamos ter uma escola que consiga olhar, compreender, fazer a leitura da diversidade, compreender aquele que precisa ser atendido com um complemento, com uma ação de educação especial, mas garantir este progresso, essa organização, e as sugestões aí, as recomendações nesse processo, é que tenhamos estruturados, que os gestores estruturem atividades complementares, atividades de atendimento para esses alunos, com um olhar diferenciado, e também um processo de formação de professores que olhem para todos estes alunos, para a diversidade dos alunos existente. Nós temos também aí na meta 3 o desafio do ensino médio. Nós sabemos que quanto maior a idade, maior é o número de perdas de alunos, né? A evasão escolar cresce. A Undime atua muito fortemente por meio do desenvolvimento do busca ativa escolar, juntamente com a Unicef, uma parceria Unicef-Undime. Essa equipe está sediada, inclusive, na sede da Undime Nacional de Atendimento e Acompanhamento, e toda a sua gestão é feita pela Undime e Unicef. Com isso, nós sabemos que o ano que vem nós teremos um ano muito difícil. Esse processo de pandemia, ele aguça muitas das desigualdades, e nós teremos uma perda natural de alunos. Já estamos tendo, já foi lançado pelo Busca Ativa
a campanha, né, buscativa em tempos de crise para fazer o gerenciamento nesse momento. Então, é muito importante fazer esforços consolidados nesse sentido. Fazer buscativa é resgatar vidas. Não é salvar uma vaga, é salvar vidas, é dar perspectiva, é dar condição deste aluno que resgata, que volta para a escola, fazer as transformações que a sua vida merece. Nós temos aí que fazer também, olhando para a questão da educação especial, nós precisamos fazer um processo de formação consolidado de professores. Nós temos uma nova regulamentação de formação de professores, precisamos olhar para a questão da educação especial, né? Precisamos olhar com um olhar bastante crítico para a política nacional de educação especial lançada recentemente, sobretudo no que diz respeito ao processo restritivo, onde me considera que é fundamental que o aluno esteja na escola regular para que possa desenvolver, né, as suas ações. Integração e viver na sociedade que lhe cabe. Nós temos também desafios, por exemplo, da educação em tempo integral, né? Nós precisamos rearticular e construir um novo programa de educação em tempo integral. Temos aí a meta, né, de 50% das escolas públicas e 25% dos alunos de educação básica. A Undime já apresentou o esboço da ideia de um projeto à Secretaria de Educação Básica, um projeto para o ano que vem, que implica no processo de organização e orientação das atividades não presenciais. Nós sabemos que nós iremos voltar em algum momento, e ao voltar, nós teremos parte das atividades sendo desenvolvidas na escola, parte das atividades sendo desenvolvidas em outros espaços públicos e parte em casa. Tá? Então, o chamado ensino híbrido, ele precisa ser acompanhado, monitorado, tem que ter métodos, e por tudo isso nós propusemos já à SEB o esboço, né, Secretaria de Educação Básica, um esboço de programa que permita desenvolver essas ações. Nós temos várias outras metas e nós poderemos retomá-las aqui, que o meu tempo também está se esgotando. Já falamos bastante do financiamento, né? Então, considero que os colegas já deram as orientações. Quero deixar aqui que a Undime já levou ao MEC, ao Comitê Operativo Emergencial, a proposta de colocar os alunos, a comunidade escolar, aluno, professor, gestor, trabalhadores das escolas, como prioridade para a vacina. Cada vez mais a gente compreende que o processo de vacina, ele precisa ser avançado, ele é uma segurança muito maior, tá? Mas nós também temos que pensar nas possibilidades que tudo indica que vai ser mais distante do que a gente imaginava. A gente precisa também pensar um processo de volta segura, que valorize a vida, mas aos poucos reestruturando. Nós também destacamos aqui que a gente precisa vencer esse medo, esse temor, essa desinformação, trazermos informações concretas para começar a construir esse processo. É um grande desafio do gestor no próximo ano. Então, será certamente um trabalho conjunto muito forte da Undime, da UNC, né, juntos gestores, os conselhos, pensando como trazer, porque nós sabemos também do alto grau de vulnerabilidade das crianças, né, nesse processo. E nós sabemos, para concluir, que nós precisaremos lançar mão de novas metodologias, formas diferentes, não implica só em uso de tecnologia, mas também em uso de tecnologia. Já pedimos antecipação do projeto Escola Conectada, né, até o final do próximo ano. Então, dessa forma, nós acreditamos que será possível construir um processo de volta e garantir que esta geração não seja uma geração que tenha perdas de direitos de aprendizagem. Que nós possamos reorganizar, reestruturar com o olho e a métrica da Base Nacional Comum Curricular, que bom que nós a temos, e a partir disso, então, reestruturar. Que seja um contínuo 2020, 2021, se precisar 2022, por isso que nós também pedimos aí, para concluir, que o MEC homologue o parecer 15 do Conselho Nacional de Educação, que permite reestruturar essas questões. Essas são as nossas colaborações iniciais. Obrigada, professor Luiz Miguel. Muito importante, né, essa retomada das metas, né? A Giovânia também falou sobre essa transição, a importância dos
novos gestores e das novas gestoras conhecerem o plano, debaterem, e aí também queria acrescentar que a importância da escuta, né, das comunidades escolares nesse momento, para poder fazer exatamente o que o professor Luiz Miguel falou, né, garantir as condições necessárias, né, lógico, com o financiamento necessário, mas a importância da escuta nesse momento também das comunidades escolares. A Andressa também trouxe isso na fala dela. Bom, agora, para fechar essa primeira rodada, eu vou convidar o professor Romualdo. Professor, bem-vindo, a palavra está contigo. Bom, boa noite a todas e todos. Eu queria inicialmente cumprimentar a iniciativa de Olho nos Planos pela realização desta atividade, cumprimentar meus colegas de mesa e dizer que eu vou fazer um recorte, enfatizando algumas coisas já faladas e eventualmente abordar umas outras, porque a temática é bastante ampla, né? Eu queria começar retomando um aspecto que a Cláudia mencionou no início, que tem a ver com o sentido dos planos de educação, quando ela diz que os planos são iniciativas de Estado e não de governo. Os planos educacionais no Brasil remontam ao Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, e a ideia que movia a proposição dos planos é que nós tivéssemos políticas educacionais de longo prazo, que nós não tivéssemos um processo que se repete até hoje em muitas localidades, que a cada renovação de prefeitura, ou às vezes até de secretário de educação, se começa tudo do zero, né? A ideia é que você tenha uma espinha dorsal que não seja modificada, porque os objetivos em educação são objetivos de prazo mais largo do que o de uma gestão no governo, né, ou no município, ou no estado, ou no nível federal. E, nessa perspectiva, é importante que a gente discuta esse aspecto neste momento em que, em parte dos municípios brasileiros, nós vamos ter mudança de prefeito. Então, já foi enfatizado aqui a importância da gestão democrática, mas a gestão democrática, inclusive, para avaliar o que vem sendo feito em educação, né? Eu costumo dizer que, assim como um governo não é capaz de acertar tudo, ele também não é capaz de errar tudo. E, portanto, é importante que se avalie para dar continuidade aos processos que estão funcionando e que ampliam o direito à educação e corrigir rumos do que está errado. E, para isso, é absolutamente fundamental que aconteçam processos com a participação da comunidade escolar e da população em geral. Só na hora em que se ouve a comunidade escolar é que se torna possível fazer, de fato, modificações na educação. É uma ilusão achar que nós vamos modificar a educação brasileira na canetada, sem discutir isso com a comunidade escolar, com os professores, os funcionários, os alunos e os pais. E por isso é que nós da ANPAE defendemos a gestão democrática. Um argumento que nós colocamos nesse debate é que a gestão democrática é eficiente, e não ser democrático é ineficiente. E, portanto, esse seria, talvez, o primeiro ponto que nós destacaríamos deste momento de transição das administrações municipais. O segundo ponto que eu acho importante destacar é que, neste contexto da pandemia, e como já é possível detectar no caso brasileiro, mas as experiências de outras situações em que houve uma interrupção por fenômenos naturais ou sanitários das atividades escolares por muito tempo, que aumenta a exclusão, aumenta a desigualdade, porque os excluídos são os mais pobres, são os negros, são aqueles que se incorporaram mais recente aos processos educativos. E, portanto, se nós entendemos que educação é um direito, nós temos que ter uma preocupação muito grande neste contexto em redução das desigualdades, em incorporação ao processo educativo daqueles que sejam eventualmente excluídos. E nós temos um dado que é muito preocupante, que foi divulgado agora em setembro pela PNAD-Covid, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que dá conta que 40% dos estudantes brasileiros ou já estão fora da escola ou, neste período de pandemia, não tiveram qualquer contato
com as atividades escolares. Isso, obviamente, vai ampliar a exclusão da escola, vai ampliar o abandono, vai ampliar a reprovação, ou seja, vai prejudicar o aprendizado de todos e, portanto, eu acho que é importante que as novas administrações considerem, primeiro, avaliem que houve prejuízo real, né, para o aprendizado nesse ano. E, portanto, que desenvolva políticas no próximo período, compreendendo que a recuperação não vai ser imediata, vai ser necessário se fazer política de longo prazo, provavelmente pelos 4 anos da administração. Isso inclui políticas de busca ativa escolar, que o professor Luiz Miguel mencionou, políticas de combate à reprovação. A reprovação não resolve problema nenhum, só acelera a exclusão. Políticas de combate à defasagem e seriedade, políticas de garantia do aprendizado de todos. E isto faz com que a gente tenha que levar em consideração que não se pode ter um processo de fechamento burocrático deste ano escolar. Ou seja, você vê em alguns lugares esta ideia de que vamos cumprir as horas prescritas e vamos encerrar esse ano. Isso não é admissível. Por quê? Porque tem uma parcela do alunado que não teve contato de fato com a escola, ou teve contato fragmentado ao longo desse ano. E, portanto, é necessário considerar este ano como um ano excepcional, que vai ter que ser recuperado nos próximos anos. Vamos ter que ter uma reorganização curricular para garantir que os conteúdos que não foram ministrados sejam ministrados nos próximos anos. E, nesta perspectiva, há que se evitar a reprovação. Por quê? Porque você penaliza o aluno por um processo pelo qual ele não foi responsável. Portanto, é necessário reorganizar, replanejar o currículo para os próximos anos, na perspectiva de garantir a todos o aprendizado que esse ano, para uma parcela significativa, não ocorreu. E, portanto, esse eu acho que é um desafio importante. No cenário, neste cenário geral, a ANPAE, juntamente com a Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação, ANPED, Associação Brasileira de Saúde Coletiva e um agrupamento de mais de 50 entidades da área de educação e de saúde, subscreveu o documento Ocupar as Escolas, Proteger Pessoas e Valorizar a Educação, em que se apresenta um verdadeiro programa de ação neste momento da pandemia. Eu vou compartilhar com vocês esse documento e, no cenário nacional, acho importante reafirmar o que já foi falado pelos que me antecederam sobre a necessidade de nós lutarmos para garantir recursos para a educação, porque nós vamos ter prejuízos de várias ordens no próximo período. Um deles é que a diminuição da arrecadação decorrente da crise econômica, e, portanto, quando você diminui a atividade econômica, a receita de impostos diminui, portanto, os recursos para a educação diminuem, e eles têm que ser compensados, porque a educação não pode esperar, eu não posso esperar a recuperação da economia para garantir o direito à educação para esta geração. Como o Luiz Miguel mencionou, se a gente perde, o aluno perde um ano, é um pedaço da vida que está perdido, né? E, portanto, a educação tem que ser uma prioridade no âmbito das políticas públicas. A segunda questão que tem relação com isso é a necessidade de estarmos atentos ao processo de regulamentação do Fundeb. Por quê? Porque nós podemos ter uma descaracterização na regulamentação da imensa vitória que a educação pública teve com a aprovação da Emenda Constitucional 108. E, portanto, a defesa dos recursos públicos para a educação pública é absolutamente central. Ou seja, não faz sentido, neste momento, aumentar o repasse de recursos públicos para as escolas privadas num momento em que está ampliando-se a transferência de alunos da escola privada para a escola pública. Ou seja, o setor público vai ter novos desafios de ampliar a oferta, de garantir qualidade, de garantir o aprendizado para todos. E, portanto, nós temos que nos organizar para interferir ativamente no processo de regulamentação do Fundeb. E, por último, há necessidade de se combater a Emenda Constitucional 95. Ela inviabiliza o funcionamento do Estado brasileiro no que diz respeito ao financiamento das políticas públicas. Eu queria enfatizar também, por último, que a ANPAE faz parte do Fórum Nacional Popular
em defesa da educação pública, que está organizando a Conferência Nacional Popular de Educação para o segundo semestre de 2022. Esta conferência terá o objetivo, primeiro, de avaliar a implementação do Plano Nacional de Educação aprovado em 2014 e organizar a sociedade civil para pressionar os governos a que esses planos sejam cumpridos. Porque uma coisa é estar na lei e a gente não conseguir garantir que a lei seja implementada. E, para isso, é necessário que a gente tenha mobilização da sociedade para pressionar os governantes, para pressionar o judiciário, para pressionar o legislativo. Por quê? Isto faz parte da nossa história de que os planos, uma vez votados, eles sejam engavetados e eles deixam de ser a linha mestra de organização das políticas públicas. Nessa perspectiva, nós entendemos que só a organização da sociedade civil mobilizada, pressionando as instituições, é que vão fazer com que os planos venham a ser de fato implementados. E é necessário que a gente tenha essa organização em diversos níveis da sociedade civil. E por isso nós chamamos a todos a se engajarem no processo de organização da Conferência Nacional Popular de Educação, que no ano que vem terá, no primeiro semestre, as conferências municipais, um excelente momento para se discutir o ajuste dos planos municipais, a elaboração dos planos municipais onde não existem planos. No segundo semestre, as conferências estaduais, e no segundo semestre de 2022, a Conferência Nacional. Então, é necessário, e a gente chama a todos a se engajarem nesse processo de construção coletiva de um movimento da sociedade civil para defesa dos planos na área de educação. Eu paro por aqui e volto para o debate posteriormente. Muito obrigado. Obrigada, professor Romualdo. Professor, então, lembra que haverá o início, né, das conferências de educação no ano que vem, então essa, com certeza, vai ser uma chance muito importante para alavancar essa agenda dos planos, né, para retomar as metas e as estratégias, para fazer uma avaliação por meio de processos participativos, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso está na nossa perspectiva, né? A incidência no processo da Conferência de Educação. Bom, tem algumas perguntas, aqui nós vamos passar para a rodada 2, e eu vou ler algumas perguntas, aí vocês fiquem à vontade, só tem uma que é mais direcionada aqui para um QMI para um DIME, e as outras são mais gerais, aí vocês ficam à vontade para responder o que acharem, o que se sentirem à vontade. Então, a Fernanda Figueiredo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela pergunta: como garantir que os planos de educação sejam cumpridos ou sequer levados em consideração em um contexto tão incerto como o apresentado pela pandemia? Como garantir que consigam se adaptar a tantas mudanças? Aí tem uma outra assim: como estabelecer um planejamento a longo prazo e coordenado em todos os níveis, sem o Sistema Nacional de Educação e com o MEC se omitindo das responsabilidades? Ou como o Fundeb pode ser um aliado para cumprir essas recomendações? A forma de regulamentação via MP, medida provisória, ou via Congresso, isso pode ter efeitos distintos? E tem mais uma aqui: qual a orientação, quais são as orientações da Undime e da UNCME para que sejam feitas avaliações do plano com ampla participação social? Então, são algumas perguntas. Nós vamos retomar a segunda rodada, porque o professor Luiz Miguel tem um compromisso, então ele vai abrir a segunda rodada, porque em seguida, né, o professor vai ter que sair. Muito obrigado, Cláudia. De antemão, eu peço desculpa pela indelicadeza, né, mas é que realmente, nesse momento de transição, né, entre governos, as agendas estão indo até às 10 da noite. Bom, vamos começar pela questão da avaliação dos planos, né, de que forma que nós podemos fazer, de qual forma nós podemos buscar. Primeiro, é fundamental que a gente reconheça que os planos, primeiro, são lei. Isso, tanto o plano nacional como o plano municipal de educação. Então, nós precisamos
responder a esses planos. Segundo, é muito importante que haja uma articulação da sociedade. Então, um DIME, o UNCME, o Conselho tem um papel de olhar para a questão dos planos, de dialogar com as secretarias municipais a respeito dos planos. A secretaria tem o dever de estar em permanente diálogo com o Conselho Municipal. Por exemplo, neste momento final, nós estamos falando da importância, nesse instante, de se apontar o que foi possível ser desenvolvido esse ano, o que a gente vai deixar para desenvolver no ano que vem com relação não só aos planos, como a questão específica também da aprendizagem. Isso tem que ser pactuado com os conselhos municipais. Mas também é muito importante que a comunidade escolar como um todo, professores, familiares, estejam atentos e dialogando, né, com as secretarias, sejam por meio dos conselhos e sejam também diretamente fazendo essa cobrança no próprio legislativo, né? O processo de garantia dos planos, essa garantia ela se dá, primeiro, pelo aspecto legal, isso está dado, e segundo, pelo processo de cobrança, né? Nós não podemos aceitar que os planos tenham as suas metas alteradas, né? os seus desafios, seus números alterados. Nós temos que ir até o último instante buscando a realização de atividades que permitam contemplar. Com relação ao planejamento a longo prazo, sem o Sistema Nacional de Informação, então, é importante trazer a informação de que o Sistema Nacional de Informação está em pauta, está em discussão, né? Então já está tramitando, mas, além disso, é importante que a gente tenha construção de políticas públicas, né? Políticas de Estado, e o Fundeb, agora permanente, é um instrumento importante para o planejamento e para as políticas de Estado da educação, porque eles vão para além de uma gestão, para além dos seus 10 anos que tinha de previsão, e pode, então, permitir que façamos planejamentos e construções de políticas de médio e de longo prazo, o que caracteriza aí uma nova prática de planejamento, de pensar a educação nacional. Tá? Então, acho que o Fundeb foi um exemplo disso, a mobilização para o Fundeb. Agora a gente precisa garantir, né, a sua regulamentação e, na sequência, fazer uma discussão também similar com relação ao Sistema Nacional de Educação e fazendo os ajustes para que a gente repense o regime de colaboração e todo esse processo de estruturação da educação nacional. Obrigada, professor Luiz Miguel. Aí só dizer que, com relação à escuta das comunidades escolares, né, nós, da Iniciativa de Olho nos Planos, nós defendemos a autoavaliação participativa da escola como uma estratégia muito importante de monitoramento participativo dos planos de educação, inclusive atuamos, né, na portaria do SINAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Ele está previsto no artigo 11 do Plano Nacional de Educação, e nós atuamos para que a autoavaliação também fosse entendida como fundamental no sistema de avaliação, para que a gente possa avançar no debate sobre qualidade para além das avaliações externas em larga escala. Então, a portaria 369, né, que instituiu o SINAEB, que foi revogada logo depois do golpe parlamentar em 2016. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação do professor Luiz Miguel, que vai ter que sair agora, em decorrência de um outro compromisso, e vou chamar aqui para essa segunda rodada agora o professor Romualdo, que agora nós invertemos. Professor. Bom, eu vou juntar essas perguntas numa só, porque eu acho que, se nós olharmos a nossa experiência histórica de aprendizado com os planos, nós vamos perceber que nós avançamos. Veja, o primeiro Plano Nacional de Educação que nós tivemos foi o de 63. O 63 só tinha metas. Dizia assim, ó, até... Caiu, né? Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Oi? Vocês estão me ouvindo?
Oi? Posso falar? Vocês estão me ouvindo ou não? Eu tive a impressão... Tá bem? Ok, vou continuar. Então, o plano de 63 só tinha metas, né? Quando os planos nacionais e setoriais de desenvolvimento também, aprovados durante a ditadura, também só tinham metas. Ou seja, não se dizia como elas iam ser alcançadas, com que recursos. No plano de 2001, nós aprendemos isso. Portanto, nós introduzimos a discussão sobre de onde viria o dinheiro para financiar os planos, né? Vetado, mas esse foi um aprendizado que nós tivemos com o plano de 2001. Com o plano de 2014, nós avançamos. Além do dinheiro, nós tínhamos que ter organismos responsáveis pela fiscalização da implementação dos planos, para o ajuste dos planos, né, uma eventual reorientação, e nessa perspectiva foi aprovado o Fórum Nacional de Educação, as Conferências Nacionais de Educação e a previsão de um Conselho Nacional de Educação com mais participação da sociedade civil. Né? E, portanto, eu acho que o debate que nós vamos travar de agora em diante é do Plano Nacional de Educação, é pensar quais são as estratégias de luta que nós deveremos implementar para que os planos venham a ser cumpridos. Então, concordando com o que o Luiz Miguel falou, eu acho que nós podíamos organizar um conjunto de entidades da sociedade civil e entrar junto ao Supremo para exigir que o governo federal cumpra o Plano Nacional de 2014. Além disso, nós temos que nos organizar para que a pressão também ocorra no âmbito da sociedade civil. Por isso a importância de uma participação massiva na Conferência Nacional Popular em Defesa da Educação Pública, porque só combinando a luta institucional no judiciário, no legislativo, com a pressão popular, é que, de fato, nós vamos conseguir colocar a educação no centro da agenda das políticas públicas. Obrigada, professor Romualdo, pelas suas considerações finais. Essa provocação, né, do professor da via, né, do cumprimento do Plano Nacional de Educação, nem se for por uma via judicial, né, tem toda a discussão da eficiência do gasto público. A eficiência do gasto público é colá-lo no cumprimento dos planos de educação, do Plano Nacional de Educação, os municipais e os estaduais, né? Nem que para isso a gente tenha que caminhar por uma via judicial, né? Mas é inadmissível, né, a gente chegar no final da vigência do Plano Nacional de Educação com 85% dos dispositivos não alcançados, né? Como o estudo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação mostrou. Então, agora eu vou chamar a Andressa para responder as perguntas e fazer a sua fala final. Obrigada, Cláudia, e também as falas anteriores, acho que trouxeram vários elementos aqui para o debate. Eu não vou retomar várias das questões que foram colocadas, mas eu queria começar essa segunda rodada, primeiro cumprimentando várias pessoas que estão aqui, né, assistindo a gente, que são da rede e que têm acompanhado os debates, feito um trabalho de base também muito importante, né, então a própria Denise Carreira, que mandou uma mensagem aqui no começo, Geusilene Costa, Eliseu Souza, Patrícia Barral, Marcele Frossar, Helena Rodrigues, Geraldo Grossi, uma saudação aí para todo mundo que está por aqui. E eu queria também dizer que acabei de receber uma notícia durante a nossa live aqui, que o ministro Toffoli, do STF, suspendeu o decreto da nova política de educação para alunos com deficiência. Então, isso também é uma boa notícia aí que a gente traz nesse momento, uma notícia fresquinha, depois de uma mobilização muito intensa, né, das nossas bases, como o Romualdo falou, é preciso mobilizar, e a gente está sempre em mobilização, né, então
aí um resultado fresquinho aí do trabalho que tantas entidades fizeram em a campanha, a Ação Educativa, todo mundo que está aqui também participou por conta desse retrocesso aí da nova política de educação inclusiva, que na verdade de inclusiva ela não tem muito, né? Então, estamos aí com essa boa notícia. Eu queria, então, falar um pouquinho sobre o que foi colocado aí no debate, então, sobre o Fundeb, né? A gente precisa garantir que na regulamentação não se tenha retrocessos em relação ao que foi aprovado, né? Já existem alguns projetos de lei em tramitação na Câmara, no Senado. O projeto de lei da Câmara é o que está avançando, né? A gente já teve uma primeira minuta de substitutivo por parte do deputado Rigoni, que é uma minuta que não incorpora os avanços que o PL do Senado traz, que foram avanços, inclusive, que a gente pautou em termos de qualidade da educação, do vínculo com custo aluno-qualidade, melhorias em gestão democrática, de melhorias, inclusive, sobre a parte da inclusão, da laicidade, de travas e vetos em relação à destinação do recurso público para instituições conveniadas. Pelo contrário, né, nesse ponto, inclusive, a minuta de relatório traz retrocessos, porque ela também amplia, né, quais conveniadas podem utilizar recursos, né, no sistema S, na educação técnica de nível médio. Então, a gente está em um cenário bastante complicado, né, nessa regulamentação, em que a gente ainda precisa aprofundar, mas que a gente tem um cenário aí que está truncado, a gente tem tido retrocessos em relação ao que foi previsto na emenda constitucional, que deveriam até alguns serem inconstitucionais, mas que estão sendo dentro de uma disputa interpretativa, que não deveria caber, mas que está aí em disputa, né, e ao mesmo tempo, como alguém aí mencionou no nosso chat também, pode haver uma medida provisória aí do governo federal, porque justamente não tem avançado muitas discussões de pautas importantes no Congresso Nacional nesse momento, porque teve as eleições e também em termos de disputas políticas aí de bastidores em relação às presidências da Câmara, do Senado, que acabam travando esse debate do Fundeb, da própria projeto de lei orçamentária, que é uma agenda que a gente também está pautando, e houve até hoje, durante o dia, uma notícia de que poderá, talvez, até ser revogado o recesso em janeiro por conta desses atrasos aí nessas discussões. Mas, então, esse é o cenário que a gente está vivendo do Fundeb. É claro, o Fundeb, e esse avanço importante, a gente precisa manter. E aí houve a pergunta de se ele ajudava, né, nesse processo de retomada das escolas. Com certeza, o Fundeb vai ajudar, porque está previsto para o ano que vem mais recursos, esperando, né, que a gente pare de ter esses cortes, que aconteceu agora, um corte aí por parte do governo federal em relação a uma diminuição, né, do valor aluno do Fundeb, que acaba impactando no ano que vem, impacta inclusive no piso salarial, impacta nesses recursos do Fundeb para o ano que vem, né, mas, e aí, assim, querendo dizer, né, no fim das contas, que esse Fundeb, ele ajuda, de fato, a gente avançar, né, nesse financiamento da educação e que vai um recurso direto para a escola, mas ele é gradativo, esse aumento do financiamento. Então, em 2021, a gente vai ter um pequeno percentual que vai ser acrescido, em 2022 um pouco mais, até a gente chegar em 6 anos a 23% de complementação da União. Né? Então, ano que vem não vai ser um ano que vai ter uma grande massa de recursos vinda do Fundeb, né? Um processo gradativo, e ano que vem a gente precisa de ainda mais recursos para fazer frente a esse cenário de pandemia, né? A gente já tem falado muito sobre a necessidade de comprar computadores, tablets, tecnologia, ter acesso à internet para os estudantes, para esse período em que eles ainda vão ficar em atividades remotas, e também para o processo de reabertura das escolas. A gente tem escolas que sequer têm saneamento básico, né? Então, a gente precisa de ainda mais recursos para além do Fundeb, e por isso que a agenda do projeto de lei orçamentária é tão importante, que a gente tem feito essa incidência na coalizão Direitos Valem Mais, aí, para a gente ter um piso mínimo emergencial para as áreas sociais, né? Falando nisso, na quinta-feira, vou aproveitar para fazer um convite, na quinta-feira de manhã, às 10 da manhã, a gente vai ter uma live nas redes da campanha sobre um balanço do que foi 2020, né, de impacto para a educação no Brasil e no mundo, em que a gente vai trazer a relatora da ONU para o direito à educação para falar sobre isso,
e também o Data Senado, que fez uma pesquisa nacional sobre Covid e o impacto na educação. Então, a gente vai ter um balanço internacional pela relatora e um balanço nacional trazendo esses dados do Senado. E é um momento também que vai ser importante para a gente pautar essa discussão, mais uma vez, né, a gente está pautando isso direto, a Denise que o diga, mas que vai ser um momento também importante para a gente pautar essa questão do piso mínimo emergencial, porque sem financiamento a gente não vai conseguir construir políticas, a gente não vai conseguir trazer as crianças que estão em exclusão escolar nesse momento, e a gente passa a ter um processo ainda mais de vulnerabilização e marginalização das populações, né, então, que não pode acontecer. Teve, então, essa pergunta aí sobre como é possível fazer um planejamento rápido, né, considerando que as coisas têm mudado muito rápido, né, a chave está também na participação, né, as pessoas sentem, os estudantes sentem, os professores sentem, e são eles que vão ter que colocar em prática esse processo de ensino-aprendizagem na escola, né, se esse processo de gestão democrática não acontecer, como o professor Romualdo falou, a gente não tem como fazer políticas, né, que de fato respondam às necessidades e à realidade, que foi o que a gente viu em várias situações no Brasil, né, políticas que fracassaram terrivelmente, especialmente essas que tentaram fazer um acesso remoto em massa que não existiu, né, porque sequer foram vidas as condições dos estudantes para acessar aquelas plataformas. Então, não adianta ter que fazer planejamento rápido, emergencial, sem a escuta e sem essa gestão democrática. E aí, lembrando que a Patrícia colocou aqui nos comentários que a gente precisa fortalecer os movimentos sociais, foi também uma fala do professor Romualdo, e é justamente também nessa agenda que a gente está trabalhando, porque nesse momento de tanta crise, né, e de um desgoverno no governo federal, a gente precisa cada vez mais fortalecer os nossos trabalhos de base, nossos trabalhos de movimento social, que ajudam também no controle, ajudam também na incidência, na construção dessas políticas que são tão necessárias e tão urgentes para a gente fazer frente. O último ponto que eu queria colocar, que foi trazido aqui, a gente estava numa discussão sobre o grupo do Escola Sem Partido, e o Fernando Cássio trouxe uma questão sobre como várias gestões, várias eleições também não aconteceram por conta de debates que pregavam a fake news da ideologia de gênero, né? E aí o quanto também é importante que os planos municipais de educação, né, as políticas dos municípios olhem para as discriminações de gênero que acontecem dentro da escola e que precisam ser combatidas para a gente também ter uma política de fato inclusiva e uma política que possa fazer essa inclusão de todos, né, de fato, incorporação das agendas dos direitos humanos na educação. Então, esse também é um ponto que precisa ser muito olhado pelas gestões municipais hoje. E, por fim, dizer que é sempre uma alegria poder estar com o De Olho nos Planos, a gente acredita muito nessa construção dos planos de educação, como a Cláudia colocou, a gente todo ano faz o monitoramento do Plano Nacional de Educação, a gente passou a ser a única organização, no fim das contas, que fez esse monitoramento todos os anos e que tem pautado esse debate, porque a gente não aceita que uma legislação que foi construída em tanto tempo, com tanta participação, com um pacto social que de fato poderia fazer avançar de uma vez por todas, né, como o Romualdo lembrou, a gente teve vários planos que não foram cumpridos e que tinham metas até, às vezes, esquisitas, mas que a gente, de fato, fez um plano que a gente acredita e que possa se transformar em uma mudança real na garantia do direito à educação e que é uma mudança real na garantia de justiça social, porque o direito à educação, ele impacta diretamente na redução das desigualdades, né, caminhando para fortalecimento da democracia e da justiça social, a gente não pode aceitar que ele possa ser colocado de lado dessa forma, né? Então, também apoio aí essas ideias de a gente levar adiante até no nível judicial essa questão de a gente monitorar e cobrar que o Plano Nacional de Educação e, claro, os planos estaduais e municipais sejam cumpridos. Obrigada.
Obrigada, Andressa, pela sua fala. Com certeza, a campanha nacional pelo direito à educação, sempre na defesa dos planos, né, no monitoramento dos planos, junto conosco, né, entendendo que é o horizonte, né, a nossa luta, o nosso horizonte. Eu vou passar agora a palavra para a Gilvânia, vamos ver se o áudio da Gilvânia no final do primeiro bloco, ele deu uma travada, então eu peço até para a Gilvânia dar uma rápida retomada no final da fala dela, que ela estava falando justamente sobre o financiamento educacional. Tá bom, Gilvânia? Vamos ver. Precisa abrir o microfone, seu microfone está fechado. E será que a Gilvânia travou? Ah, tá. Agora eu que fechei o microfone, não foi a internet, né? Então eu espero que a internet agora me favoreça. Então vocês me ouvem bem agora. Agora sim, agora você pode retomar, com o Pois microfone é, aberto e tudo certo. eu estou ficando especialista em falar de microfone fechado, é isso mesmo. Na realidade, todas essas questões que foram tratadas ao final da minha opinião, eu tratava de que a gente precisa tomar financiamento da educação uma pauta de toda a sociedade. Financiamento, de um modo geral, e especificamente a pauta do momento, que é da regulamentação do Fundeb, exatamente por conta dessa, acabou de nos alertar, para que não tenhamos retrocessos. Entretanto, a gente precisa fazer com que a sociedade perceba, nesse amplo processo de participação social, de que não há como materializar os planos, não há como a gente garantir políticas efetivas para a garantia do direito à educação, sem realmente termos recursos adequados. Nesse sentido, respondendo ao conjunto de perguntas e também a pergunta específica que veio para a UNCLE, eu diria que os colegas que me antecederam, eles já trataram de pontos muito importantes dessa discussão. Mas aí eu queria reforçar alguns, né? A necessidade, por exemplo, de maior pactuação entre os entes federados, visando exatamente essa superação das desigualdades. A gente falava, o próprio professor Luiz Miguel tratou da questão da pandemia e do grande desafio que será essa superação desse momento, aliada às outras desigualdades e às dificuldades que os municípios já enfrentavam. A segunda questão é exatamente ao financiamento, né? Nossa luta pela regulamentação de mecanismos de financiamento compatíveis com as responsabilidades dos entes federados para com o direito à educação. Então, nunca é demais a gente reforçar a questão da revogação da emenda 95, estou vendo aí a professora Denise Carreira nos acompanhando, e essa luta pela revogação da emenda, ela é necessária, ela é fundamental nesse processo, a regulamentação do Fundeb, e, inclusive, eu percebi também no chat o professor Geraldo Gross tratando da importância de que nos municípios a gente garanta e acompanhe o ciclo orçamentário, né? A questão do PPA, da LDO, da lei orçamentária, exatamente para que a gente possa garantir os recursos necessários para a efetivação dessas políticas. É muito importante que a gente faça esse movimento em cada município, com as câmaras de vereadores, mobilizando a sociedade para essa participação. Por outro lado, todos tocaram na questão da gestão democrática. Eu queria dedicar esse meu último momento a tratar exatamente desse tema, uma vez que há um Conselho de Educação e a toda a perspectiva de atuação que é com relação à questão da gestão democrática, não apenas pela atuação do Conselho de Estado, mas também pela valorização da participação de todos, né? Para a participação dos fóruns de educação, nós precisamos fortalecer essas instâncias em nível municipal, os fóruns estaduais de educação, a gente tem aqui um exemplo do Fórum Estadual da Bahia e outros, né, de outros estados que tem uma atuação muito forte, muito efetiva,
E também eu entendo que a gente precisa fazer valer o protagonismo, né? Não sei, vocês não estão me ouvindo? Eu estou travada aí, a internet, por favor, aí. Isso. Ou retornei? Queria que alguém me desse aí uma sinalização. Porque alguém está dizendo que está travado e tal, eu não tenho muita certeza. Eu gostaria de... Posso falar? Cláudia? Ah, tá. Obrigada aí a quem veio, né, que está ouvindo, mas com alguns cortes, né? Eu peço desculpas aí, mas a ideia é que a gente pudesse realmente... Eu espero que eu consiga falar e vocês consigam ouvir uma última mensagem, que é a que ele tem com relação a esse processo participativo, que é o processo mesmo que Cláudia citou no início da aula participativa das escolas. A gente precisa com que esse movimento dos planos e de acompanhamento e monitoramento das políticas públicas é na escola que o direito à educação se efetiva. Então, nós precisamos, inclusive, não é, Cláudia, retomar com os conselhos de educação, né, a autoavaliação participativa das escolas como um instrumento necessário. E eu entendo que nós precisamos realmente os planos de educação na pandemia e pós-pandemia, né? A pandemia vai passar em um determinado momento e nós precisamos fazer valer o direito à educação. Vou parando por aqui, fazendo uma saudação específica Celeste, daqui da Universidade Estadual de Santa Cruz, e finalizando mesmo, Cláudia, dizendo Gilvânia deu uma travada agora. que tudo que estamos vendo aí, que a etapa creche, agora, travou em que momento, Cláudia? Só para você me ajudar aí. A internet realmente está muito... Você retomou a avaliação participativa e depois disse que, por último, queria falar e aí travou, porque está instável, a sua internet está instável, ela não está direto, está falhando, mas daí no finalzinho travou. Ah, tá, mas eu só queria fazer um destaque, se estiver funcionando bem, com relação, claro, ao plano principalmente infantil. Então, é um dado muito especial. Então, a creche e a pré-escola nessa, né, dos planos de educação e nessa retomada aí do ano letivo 2021, como a Andressa mesmo colocou nos conselhos, enfim, um processo amplo e participativo. É isso, muito obrigada, um abraço, e que realmente a gente segure essa agenda dos planos em 2021 e faça com que essa agenda dialogue também com as conferências de educação. É um grande desafio para todos nós, mas com certeza, juntos nós vamos enfrentar toda essa questão e essa estrutura aí, que os desafios estruturais, que a Andressa colocou na fala que me antecedeu. Um abraço, Cláudia. Obrigada, Gilvânia. Eu que agradeço. Gostaria de agradecer a Gilvânia, a Andressa, o professor Luiz Miguel, o professor Romualdo, a Vana e a Carol também, a Nana, todas e todos, né? E encerrar aqui só retomando alguns principais pontos, né, trazidos durante o nosso debate, que eu anotei. Então, aí nessa perspectiva das apostas, né, porque
são muitos os desafios, mas acho que na perspectiva das apostas, então, defender o Plano Nacional de Educação como horizonte da luta pelo direito à educação, a regulamentação do Fundeb com ampla participação social, né, que também foi falado, construir, ampliar o diálogo e a participação das comunidades escolares no monitoramento dos planos, né, por meio da autoavaliação participativa da escola, construir as alianças intersetoriais, né, que tem a ver com várias iniciativas que foram citadas aqui, e também, que a Andressa também trouxe no final, e que eu falei um pouco no começo, da nossa atuação conjunta, né, contra os movimentos ultraconservadores, que atacam a educação como escola sem partido, e a proposta de militarização das escolas. Então, eu queria agradecer a todas, todos e todes, seguimos. Um beijo, até mais. Obrigada, gente. Boa noite.